Então ele queria fazer campanha, né, na Alemanha, né, campanha política, não foi permitido, e aí ele se revoltou também, né, não gostou, ele queria ir lá pessoalmente fazer campanha na Alemanha. Ameaçou repetidamente explodir um acordo de imigrantes com a Europa, segundo o qual a Turquia impede que os refugiados cruzem o mar Egeu. Erdogan recusou-se a ajudar seus aliados a derrotar o autoproclamado Estado Islâmico, cuja ascensão a Turquia facilitou. Foi o que eu falei aqui, né? O ISIS é uma criação de Erdogan e de Barack Obama, né? Permitindo que os combatentes e armas estrangeiros cruzassem a sua fronteira para a Síria em 2012 e 2014, quando Erdogan esperava derrubar Assad. Cujas atrocidades contribuíram para o ano de 2015, para a crise de refugiados de 2016. Os políticos europeus agora questionam abertamente a adesão da Turquia à OTAN, especialmente depois de comprar as defesas aéreas S-400 da Rússia. Os americanos estão considerando retirar suas bombas nucleares da Turquia. A adesão à União Europeia, formalmente ainda em discussão, está fora de questão por enquanto. Enquanto Erdogan permanecer no poder. A política externa cada vez mais agressiva da Turquia está sem dúvida reduzindo o número de países com os quais mantém relações cordiais. Os laços com a União Europeia, muito considerados um eixo das relações exteriores da Turquia, caíram ao nível de acrimônia sem precedentes. Acrimônia, viu? Vou ver o que significa essa palavra aqui, mas eu sei que o nível, né, entre Turquia e Europa não estava muito legal, deu uma esfriada, eu vou ver o que significa essa palavra aqui depois. Mas, de fato, a Turquia estava quase entrando na União Europeia, e aí ela, por causa dessas mudanças políticas de Erdogan, está descartado que a Turquia, por enquanto, entre na União Europeia. Exceto pelo Catar e pelo Estado baseado em Trípoli, as relações da Turquia com os países árabes... Pastor, só o som aí para não ouvir aqui. Travou aqui. Ah, sim. Terrivelmente ruins, né, com os outros países árabes. Então as relações da Turquia com os outros países não estão muito legais. Isso é um fato, tá? E é interessante, viu, pastor Jeremias, essa questão que a Turquia hoje não está muito legal com alguns países árabes, porque tem uma coisa que ninguém fala. O que as pessoas pregam, né? O que elas ensinam? Vai vir um anticristo e ele vai unir todas as nações ao redor dele, né? Uma pessoa boazinha, amigável, mesmo que seja enganador, mas está ali, e ele surge e todo mundo se junta com ele. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que vão surgir 10 reis, uma união de 10 países, sem o país do anticristo. E depois é que o país do anticristo entra dentro desse pequeno império, vamos assim dizer. Então, de fato, no início da formação dos 10 reis do anticristo, ele não será bem-vindo. Vão formar os 10 reinos. Não é assim, pastor, que a Bíblia diz, ou eu estou equivocado? É dessa forma que primeiro são formados os 10 reinos, para depois aparecer o pequeno chifre que derruba 3, e esse derrubar, no meu entendimento, é apenas para ele surgir, mas ele vai colocar outro 3 no lugar. Isso aí é questão para outra hora, porque o reino, o governo dele
eles são de 10 chifres, né? Então, realmente os 10 reinos que ele precisa organizar, né? Quando nós vamos em Apocalipse, capítulo 17, meu nobre, eu tenho o capítulo 17 de Apocalipse como o capítulo fundamental para entender um pouco mais das profecias anteriores, do capítulo 11, capítulo 13, que fala das duas testemunhas, do surgimento da besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra, porque no capítulo 17 fala que foi visto uma mulher assentada sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Então, aí no final diz que essa mulher é a grande cidade. Então, o que mostra? Que a grande Babilônia ela vai se levantar, ela vai estar em cima, né, quando mostrou que ela estava sentada sobre a besta com 7 cabeças e 10 chifres, ela vai estar, né, tendo autoridade ainda sobre a besta e sobre as 7 cabeças e 10 chifres. Quando nós vamos na metade do capítulo 17, nós vamos ver que os 10 chifres, eles se revoltam, né, e se viram contra a mulher, e a coloca nua, a desola e coloca fogo nessa cidade, e esses 10 chifres dão autoridade, dão a sua autoridade, o seu poder para a besta, né, que sobe ali do mar. Então, neste momento, começa realmente o governo do anticristo. Então, tudo se prepara, tudo tem uma cronologia, a preparação, né, do governo do anticristo, que é acompanhado com 10 reinos. O que eu vejo, pastor, desses 10 reinos, e para mim é uma interpretação minha, por que o anticristo não surge logo junto com os 10? Porque ele não é bem-vindo. Ele não é querido ali no meio dos 10. Não era o plano inicial desses 10 reinos criar esse império com o reino do anticristo, com o próprio anticristo. Eles queriam, tipo assim, vamos fazer uma aliança aqui de 10 nações entre nós, mas vamos deixar o país tal de fora, porque a gente não vai muito com a cara dele, com as ideias, enfim, não é essa a nossa ideia, a gente criar um próprio poder regional. E aí surge o anticristo e diz, não, pera ainda, eu vou entrar aqui nesse meio aqui, que história é essa? Que história é essa que não me chamaram aqui para festa nem para o jogo? Eu tô dentro aqui, não tem isso não. Vou participar e já entra logo tirando 3, né? Trocando 3 ou tirando, depois a gente pode falar sobre isso, mas enfim, ele já chega mudando esse reino. Então veja como é interessante, pessoal, o anticristo não é bem recebido no início, nem pelos 10 reis. Porque fica muito claro na Bíblia. Primeiro surge os 10, o anticristo fica meio de lado, assim, né? Fica meio de lado, não, fica de lado, fica de fora. Mas depois, opa, pera aí, que negócio vocês fizeram aqui sem falar comigo? Vou aqui, eu tô dentro aí, meu amigo. Sou eu aí, eu que vou ser o cabeça desse reino aqui. Que história é essa? Me deixar de fora? Então, exatamente quando você assiste esse vídeo aqui, é isso que está mostrando, né? A Turquia, embora ela tenha ganhado a empatia de muitos islâmicos, muçulmanos pelo mundo, ela está realmente se expandindo com uma nação ou outra ali que é mais amiga dela, mas de fato, ela também está se auto-isolando, entre aspas, tá? E dificilmente hoje nós veríamos aí uma formação de 10 reinos com a Turquia já no início. Por quê? Porque todo mundo sabe os planos que o Erdogan tem, as ambições que ele tem de ser um grande líder regional, e eles sabem que se fizerem um reino ali com, sei lá, com a Arábia Saudita, com o Egito, com o Paquistão, com Síria, com Iraque, com Irã, com esses países aí, ele vai chegar querendo mandar. Então, eles vão, né? Vão querer deixar ele de fora, de início, tá? Eles vão querer deixar ele de fora. Então, isso é muito interessante, pessoal. Isso é extremamente importante, essa informação. O anticristo não vai ser bem recebido
nem pelos 10 reis. No início, aí, a força, ele vai impor o seu poder, vai dizer, olha, eu vou entrar aqui, tô dentro, tô nem aí, e vamos trocar aqui, quem vai ser o cabeça desse negócio aqui sou eu. Então, veja como a Turquia hoje se encaixa perfeitamente nisso aí, tá? Ele é amado por alguns, odiado por outros. É igual o Paulo Maluf, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. É verdade. As relações, né, com os países são terrivelmente ruins. Em outubro de 2020, 4 de outubro de 2020, o secretário-geral da Liga Árabe, olha só, Ahmed Aboulgheit disse: Secretary-General of the Arab League Ahmed Aboulgheit said in a televised em uma declaração transmitida pela TV, a Turquia está enfrentando um grupo de diferenças com os partidos regionais e das superpotências em um grau que não terminará bem para ela ou sua liderança. Então eles estão aí apostando que todos esses jogos que a Turquia está fazendo não vai terminar bem nem para a própria Turquia, nem para o seu líder, o Erdogan, porque eles acreditam que ele não vai ter força suficiente para manter esse nível aí. Tá? Turkish President Recep Tayyip Erdogan is interfering in Egypt, Syria, Iraq, and Libya militarily. Vamos ver aqui. Erdogan está interferindo militarmente no Egito, na Síria, Iraque, Líbia. Acrescentou, Erdogan também interferiu no Cáucaso entre o Azerbaijão e a Armênia, né, como eu já falei aqui, colidiu com a Grécia em Chipre e atacou o leste do Mediterrâneo nas áreas de gás que faz um país grande e influente, como a França, enviar caças e um porta-aviões para Chipre. Olha só. Até a Itália, que entendia muitas das posições turcas, foi para o lado da França. Olha isso. Todo mundo está dizendo que Erdogan enfrentará consequências de suas ações. Me incomoda que os sírios tenham usado como mercenários a lutar pelo Azerbaijão contra a Armênia. É muito importante que os mercenários sírios estejam sendo usados, muito triste, né? Que os mercenários sírios estejam sendo usados por Erdogan em casos relacionados à Turquia, diz Aboulgheit. O sociólogo egípcio Said Sadek diz que a Liga Árabe deveria ter tomado medidas fortes, como sanções econômicas, para punir a Turquia por sua agressão. A Turquia é uma potência regional imperialista com uma longa história de massacres na área, disse, né, Theodore Karazinski, um analista do Oriente Médio baseado em Washington, insistiu que estamos testemunhando uma mudança na paisagem do mundo árabe em relação a essa ação militar turca. A opinião árabe, ele argumenta, está impregnada dos males do Império Otomano e como as ações de Erdogan se encaixam na descrição. Por mais de um ano, os comerciantes sauditas e turcos enfatizaram que a Arábia Saudita vem aplicando um boicote informal às importações da Turquia. Em outubro, as autoridades sauditas começaram a pedir aos seus cidadãos que boicotassem tudo que fosse turco, por seguirem políticas que desestabilizam a região. A ação saudita parece ter sido seguida por campanhas de boicote não oficiais em outros países árabes. Tá vendo aí, pastor Jeremias? Vamos encerrar por aqui esse vídeo, amanhã a gente continua. Está aí. Muito claro, né? O Erdogan, ele tem um projeto de poder, ele tem um projeto de refundar um império, ele está se expandindo. Por outro lado, ele tem muita objeção e oposição dos próprios países árabes. E isso se encaixa perfeitamente com o que a Bíblia diz. Os 10 reinos, né? 10 países vão dizer assim, olha, vamos fazer logo aqui uma união entre nós, né? Até para não permitir
que o anticristo ou o país dele que esteja influenciando, né, no caso se for a Turquia, provavelmente o será, vamos criar um nosso próprio grupo de poder, porque tá se expandindo, né? A Turquia está querendo aí atuar em diversos países, então vamos nos unir logo aqui antes. Só que isso, né? Isso é a minha opinião, tá? A minha visão de como eu vejo o Apocalipse, mas fica muito claro biblicamente que o anticristo ele é colocado de lado, até mesmo pelos próprios 10 reis no início, né? Então, encaixa perfeitamente aí com as políticas de Erdogan, que quer fundar o Império Otomano, mas que muitos países não estão o apoiando, né? E aí, como eu digo, eu acho que no final das contas, quando a coisa realmente acontecer, vamos dizer, cara, vamos apoiar esse cara mesmo porque não tem outro jeito, não adianta, não vai ter outro líder grande e muçulmanos, e tem essa questão aí com Israel, e no final eles vão apoiar quem realmente for um grande inimigo de Israel, e é dessa forma que eu vejo, tá, pessoal? Então, encaixa perfeitamente com o que a Bíblia nos diz. Pastor Jeremias? É verdade.